Michael Burry ganhou bilhões não uma, nem duas, mas 3 vezes. Um dos bilhões veio logo após prever a bolha na recessão de 2008. Ele também previu a correção mais recente do mercado. O mercado já caiu significativamente, mas Burry acredita que este é apenas o começo de muito mais por vir. Na verdade, ele ainda vê o mercado caindo mais de 50% em relação aos níveis atuais. Este vídeo abordará como Burry já ganhou milhões e como você pode proteger seu portfólio assim como Burry. Muitos investidores chamam Michael Burry de relógio quebrado, porque ele ganha a maior parte de seu dinheiro com quedas de mercado. Cronometrar o mercado é notoriamente difícil. Ele foi desacreditado inúmeras vezes em todas as previsões que fez, mas também acertou no final. Burry fez sua previsão de queda de mercado pela última vez no final de 2021. A situação aconteceu exatamente como ele previu: uma inflação acelerada, uma queda nas ações de crescimento e uma correção geral do mercado, e uma queda nos preços dos títulos. Burry está sempre adiantado, mas ele sempre parece acabar certo, não importa o que diga. Uma das principais razões pelas quais Burry conseguiu prever quedas de mercado é por causa da previsibilidade da natureza humana. Embora a tecnologia tenha evoluído, o comportamento humano nunca muda, e a história mostra isso. Por vezes, as crises se agravam com um comportamento ganancioso das pessoas. Embora o mercado possa se recuperar no curto prazo, ele vê o mercado passando por um período de crise por 2 anos. O mercado sempre sobe mais durante as quedas de longo prazo, o que é extremamente enganoso. Burry apontou muitas correlações. Ele nos apontou alguns fundamentos assustadores que estão apoiando sua previsão. Todo mundo sabe que a situação macroeconômica é horrível. Alguns economistas dirão que a situação da Ucrânia e da Rússia está à beira do colapso. Outros dirão que a economia da China está fraca ou que as taxas de juros dos Estados Unidos continuarão aumentando. Todas essas situações macro podem ser verdadeiras, mas há apenas um fator que acabará quebrando a economia: o consumidor. A economia é praticamente puramente impulsionada pelo consumidor. 75% do PIB dos Estados Unidos é apenas em gastos de consumo pessoal. Se o consumidor se sentir fraco a qualquer momento, toda a economia vai desmoronar. A macro questão atual gira em torno da diminuição do poder aquisitivo do consumidor. Se todos nós pararmos de consumir tanto e começarmos a economizar, a economia vai quebrar. Burry disse que esse é o problema. A economia está passando por imensos aumentos de preços e consumidores como você estão sentindo que seu dinheiro vale substancialmente menos. Essa redução do poder de compra não é apenas anedótica. Há uma vasta gama de dados mostrando que os consumidores atuais são os mais fracos que já existiram em anos. Um sinal de enfraquecimento do consumidor é a desaceleração da receita da Amazon. Os resultados do primeiro trimestre da Amazon foram horríveis, com a receita crescendo apenas 7% ao ano e os ganhos perdendo uma quantia substancial. A era tecnológica viu a Amazon se tornar o principal mercado onde a maioria dos consumidores compra seus produtos. O resultado trimestral ruim da Amazon mostra que os consumidores estão em uma situação incrivelmente fraca. Então, com todas essas informações e com esses fatos, surge o questionamento: como Burry ganhou milhões? E como os investidores podem fazer o mesmo? Burry acredita que o primeiro impacto econômico do enfraquecimento dos consumidores será a redução das margens de lucro. Os consumidores estão se sentindo mais fracos do que nunca, e isso forçará as empresas a baixar os preços. Como as empresas terão que baixar os preços enquanto ainda pagam salários altos, suas margens de lucro cairão substancialmente. Em última análise, isso fará com que as ações sejam negociadas a preços mais baixos em relação às vendas. Após uma queda significativa nas vendas, Burry prepara seu portfólio para faturar milhões, se não bilhões de dólares no próximo ano, vendendo títulos e ações. Ele revelou no final de 2021 que estava vendendo títulos do Tesouro de 30 anos em particular. Os rendimentos dos títulos e os preços dos títulos são inversamente correlacionados, de modo que, à medida que os rendimentos dos títulos aumentaram,
os preços dos títulos caíram. Os rendimentos dos títulos aumentaram drasticamente nos últimos meses. O período da década de 1970 é conhecido como o período das taxas de inflação. Isso porque a inflação atingiu níveis sem precedentes. A taxa de inflação em 1977 foi de 6,5% antes de acelerar para mais de 14% em 1980. Isso é muito semelhante à nossa situação. A inflação está atualmente em cerca de 8%, mas Burry a vê passando de 10% e talvez até 15%. A verdade pode ser que a inflação já ultrapassou os 10%. Burry é cético em relação ao índice de preços ao consumidor, que é usado para calcular a inflação. Fato é que, se esses meios cometerem erros de cálculo, outros fatores farão com que o mercado caia em um valor estimado de aproximadamente 55% dos níveis de preços atuais. Burry explicou como foram as mudanças de paradigma que reduziram os picos especulativos. Michael Burry está apontando um padrão de queda do mercado cada vez pior com o passar do tempo. Se assumirmos que esse padrão continue, algumas ações cairão para um nível ligeiramente inferior ao das piores quedas já vista. Tudo o que Burry diz aponta que, na sua previsão, a crise mal começou. Alguns de vocês pensam que as quedas de curto prazo não são relevantes se você estiver mantendo ações no longo prazo. Isso é completamente verdade se você for capaz de lidar com a dor psicológica de sua carteira caindo substancialmente. Grandes empresas sempre experimentam quedas de curto prazo e ganhos de longo prazo. Houve um período em que a Amazon caiu 95%, mas a Reserva Federal não se encontrava em altas inflações, o que permitiu que a Amazon se reerguesse sem precisar passar por problemas maiores. Se você não está preparado para manter a convicção em uma ação que cai 95%, então talvez o mercado de ações não seja para você. A volatilidade de curto prazo afeta emocionalmente todos os investidores, e controlar essa emoção é extremamente difícil. Falando em volatilidade, há outro sinal apontando para uma nova queda, que é o volume de negociação. O volume de negociação tende a ser maior durante as quedas do mercado, porque há mais atividades de compradores, tanto do lado da compra quanto da venda. O volume atual de negociação de ações em circulação está em níveis sem precedentes. O volume de negociação ainda precisa aumentar de 5 a 10 vezes em relação aos níveis atuais, para que o mercado seja semelhante às quedas anteriores. Isso ocorre porque o mercado tende a ter um volume de negociação maior quando os preços estão mais baixos. Para estar em linha com as quedas de mercado anteriores, o volume de negociação ainda precisaria aumentar significativamente. Tenha em mente que Michael Burry não é um consultor financeiro. Ele é simplesmente um gerente de fundos de hedge que lucraria significativamente se o mercado caísse.